Olá meninas, eu sou Elisa Fumac, professora de patchwork no ateliê Ana Cosentino e aqui no meu ateliê em Itatiba, onde eu estou recebendo vocês hoje. Hoje eu trouxe uma aula que é uma nécessaire de bolsa, uma nécessaire organizadora, uma nécessairezinha bem utilitária, bem prática, ó. Com duas partes, com plástico cristal, com zíper, uma nécessaire para maquiagem, para bijuteria, até mesmo para material de aula, para material de patchwork. Então, uma nécessaire bem fácil, bem prática de ser feita e bem usável. Para começar, nós vamos precisar de um retângulo de 28 por 38 no tecido que vocês escolherem para fazer o corpo da nécessaire. Um retângulo de manta, aqui eu usei a manta R2 para dar mais estrutura na minha peça. Então, um retângulo de 28 por 38 no tecido, na manta e no tecido de forro. Fiz um sanduíche aqui do tecido com a manta e fiz um quilt. Aqui eu fiz um quilt seguindo a estampa da minha nécessaire e o forro separado. Venho aqui no avesso da minha nécessaire, da minha peça, e vou achar o meio. Acho o meio no sentido mais largo, na parte mais larga, na parte de 38 centímetros, ó. Marco o meio, aqui, dos dois lados. Vou marcar o meio, certo? Marquei o meio e vou fazer um quadradinho de 3 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 1,5 centímetro para cada lado da minha marcação, ó. 1,5 porque eu preciso que esse quadradinho seja de 3 centímetros. Então, 1,5 para cada lado. Marquei o 3 de altura, ó. E tenho um quadradinho riscado de 3 centímetros de largura, de lado. Risco aqui, 1,5. Certo? Fiz o quadradinho de 3 centímetros nas duas laterais da minha peça e corto esse quadradinho, ó. Vou cortar com a tesoura, tá? E fico com a peça desse jeito. Vou fazer a mesma coisa no tecido de forro. Marco o meio, quadradinho de 3 centímetros e vou cortar. Então, 1,5 para cada lado. Para que eu tenha o quadradinho bem centralizado. Então, eu vou usar 1,5 para cada lado. E da mesma forma que eu fiz com a parte já quiltada, eu faço aqui. Certo? Então, topo e o forro do meu trabalho. Eu venho aqui, olha, nas duas pontas e vou marcar 3 centímetros. 3 e 3. Marquei a ponta, vou marcar as 4 pontas do meu trabalho, certo? Marquei os 4 lados, aí eu venho com a régua e o cortador e coloco a régua naquela marcação de 3 centímetros e aqui, ó, na pontinha do quadrado. Corto fora essa parte, olha. Vou fazer isso
nos 4 lados da minha peça. Então, faço isso nos 4 lados da peça e nos 4 lados do forro. Eu vou ter isso daqui, ó. Então, já trouxe essa peça pronta, cortada, olha aí. Os 4 lados cortados, certo? E o forro da mesma forma. Essa parte da minha necessaire, ela vai ficar com 22 centímetros. Tá? Então, ela vai ficar aqui com 22 centímetros, que é a parte de cima da minha necessaire. A parte aqui, ó, da abertura, da boca da minha necessaire. Aí eu venho, dobro direito com direito. Venho aqui no cantinho, no bico aqui, olha, nessa partezinha, e faço uma costura aqui, ó. Uma largura de um pezinho de máquina aqui, ó. Faço uma costura aqui, ó. Nos 2 bicos, ó. Vamos pôr um alfinete para segurar. E eu venho aqui e faço uma costura aqui, ó. Dá pra ver? Faço uma costura aqui. A mesma coisa eu vou fazer no meu tecido de forro. Direito com direito. Nesse biquinho, eu venho e vou passar uma costura, vou fazer uma costura aqui, ó. Olha, aqui na parte do forro deu pra ver melhor, tá? Então, eu vou lá pra máquina e vou fazer uma costura aqui. Essa parte que eu tô montando é a caixinha de leite do fundo da necessaire. Faço no forro e faço aqui no corpo da necessaire. Vou ter isso aqui, olha, certo? Essa pontinha aqui costurada. Aí eu venho aqui, dobro, acho o meio, olha, posso marcar aqui o meio, marco o meio aqui com o alfinete, dobro essa parte da costura, olha, no meio aqui, ó, bem a costura aqui no meio, e vou fechar aqui. Essa é a caixinha de leite do fundo da minha necessaire. Já tô montando aqui o fundo da necessaire. Se eu quiser maior ou menor, eu mudo o tamanho do quadradinho. Vou fazer um retrocesso para eu poder firmar mais. Aqui. Os 2 lados. Eu vou ter isso aqui, ó. Olha aí. O fundo da necessaire, ó. Certo? Lateralzinha. E aqui o fundo. A caixinha de leite que faz o fundo, ó. Que dá o formato da minha necessaire. Vou fazer a mesma coisa com o forro. Venho. E faço uma costura. E tem o forro também com a caixinha de leite, ó, formando o fundo da necessaire, certo? Vou reservar essas 2 partes e vamos para a parte do plástico cristal.
que é a parte do meio, que é a parte de dentro da necessaire. Então, eu vou usar aqui um plástico cristal num retângulo no tamanho de 22 por 25. Então, cortei um retângulo de plástico cristal na medida de 22 por 25, que vai ser a parte interna da minha necessaire, que vai ser essa parte aqui, olha. Vai ser essa parte aqui interna da minha necessaire. Então, o retângulo de plástico, vou usar dois zíper de 23 centímetros eu cortei. Eu gosto de sempre que o zíper fique um pouquinho maior da parte onde ele vai ser aplicada, para eu ter mais facilidade na hora de entrar com o cursor, com o carrinho do zíper. Então, duas vezes de 23 centímetros o meu zíper. Eu escolhi esse tecido aqui para fazer a parte interna da minha necessaire. Aqui, olha, essa parte aqui do plástico cristal. Então, eu vou precisar de 4 faixas de 23 centímetros por 4,5 centímetros de largura, 23 de comprimento por 4,5 de largura. Então, essas faixas vão ser as faixas que eu vou costurar o zíper. Então, eu venho aqui, coloco o zíper no meio das duas faixas, olha. Vou montar um sanduíche das duas faixas com o zíper, certo? E vou costurar, vou prender o zíper no meio das duas faixas aqui. Então, costuro aqui, ó. Costuro o zíper, vou no ferro e repasso essas costuras, vinco essas costuras bem vincadas, vinco elas bem vincadinhas e aí eu rebato com um pesponto. Venho aqui, passo um pesponto e rebato para dar um acabamento no meu zíper. Vou fazer isso dos dois lados, vou preparar 2 zíper desse, então vou fazer isso do outro lado também. Aí eu volto aqui para o plástico cristal. Eu cortei 2 faixas de 4 centímetros por 23. Cortei as 2 faixas, fui ao ferro, vinquei no meio, deixa eu pegar essa que tá melhor, vinquei no meio a faixa, olha. Vinquei aqui, depois eu vinquei novamente. Então, eu fiz isso daqui com a minha faixinha, certo? Deu para entender? Vinquei no meio a faixa, olha. Vinquei no meio a faixa, depois abri e vinquei as 2 laterais. E vou ter um viés. É o viés que eu vou fazer o arremate na ponta do plástico cristal. Então, eu venho, encaixo o plástico cristal aqui dentro, ó. Encaixo o plástico e vou costurar na beiradinha. Aqui eu usei o mesmo tecido que eu usei para essa parte de cima do zíper, ó. Eu vou prender aqui com os alfinetes para ficar melhor. E eu vou passar uma costura prendendo isso aqui, ó. Então, venho para a máquina. E faço uma costura, embutindo o zíper, ou o plástico, embutindo o plástico dentro desse viés dobrado. Vou fazer isso dos 2 lados do plástico. Então, fiz desse lado, com a outra faixinha, eu vou fazer o outro lado do plástico. Feito isso, eu venho aqui, olha, e coloco o zíper aqui.
E vou prender com uma costura. Eu não vou deixar essa parte do viés muito encostada no zíper, para não ter problema de enroscar na hora de abrir e fechar minha necessaire. Muito desagradável uma peça pronta e o zíper começar a enroscar, não é? Então, eu vou dar uma distância do zíper, não vou colocar ele muito encostado para eu não ter esse problema. E costuro. Olha aí. Fiz aí um dos lados do meu plástico cristal. Vou repetir isso nas duas pontas. Então, eu vou ter essa peça aqui pronta, olha, como está essa minha aqui. Aí eu passo os dois cursores, passei 2 carrinhos, 2 cursores de zíper. E eu já tenho a parte do plástico cristal preparada, pronta para eu poder montar a minha necessaire. Aí eu vou preparar uma faixinha de 23 por 4 centímetros. Vinquei ela, olha, dobrando ao meio assim, ó. Eu quero essa parte preparada. Essa parte vai ser a parte que eu vou arrematar, que eu vou fazer a divisória do fundo da minha necessaire. Vou mostrar aqui pra vocês, olha, é essa faixa aqui, ó. É a faixa que divide, que vai dividir o meio da minha necessaire, que vai dar o formato dos 2 bolsos. Então, eu pego uma régua e acho o meio aqui, olha. Então, eu tenho 25, 12,5. Então, posso até traçar uma linha aqui, olha. Traço uma linha, marcando o meio do meu plástico cristal. Com essa caneta, é a caneta de tecido, eu não vou conseguir marcar direito, mas aqui, olha, deu pra ver direitinho, certo? Marquei o meio da minha necessaire, do miolo, do meio da necessaire, a parte do plástico. Venho aqui no forro e acho o meio dele também. Posso vincar aqui, ó, o meio do forro, ó. Vinco. E aí eu venho com o plástico cristal. Centralizo o plástico, ó. Centralizo o plástico, certo? Tá vendo? Coloquei a linha que eu marquei com aquela linha que eu vinquei no forro, ó. Centralizo. E aí eu prendo. Eu vou prender com um alfinete aqui, ó, para isso não sair do lugar. Eu venho com esta faixa vincada e vou prender ela aqui com uma costura bem no meio, ó. Eu não gosto de colocar alfinete no plástico, porque ele fura e depois eu vou ficar com o meu plástico marcado com furinhos. Então, eu procuro colocar sempre os alfinetes sobre o tecido, ó. Tá? Costurei. Aí eu venho aqui na ponta, ó, acerto e vou pra máquina fazer uma costura. Uma costura de cada lado dessa faixa. Vou prender fazendo a divisória dos bolsos. O fundo da necessaire. Isso eu prendo só com o forro. Fiz um lado, viro, e volto arrematando o outro lado. Certo? Isso eu vou fazer no forro
para que eu não tenha essa costura aqui na parte de fora da minha necessaire, ó. Eu não quero essa costura no fundo da minha necessaire. Eu poderia até prender junto, mas eu não quero que fique essa costura na minha necessaire, no fundo da minha necessaire. Aí eu vou vir aqui nas pontas, olha, e vou prender com os alfinetes, juntando as partes, ó. Tá vendo? Certinha a nossa medida, ó. Ok? Então, essa é a parte de cima da minha necessaire, a ponta de cima da minha necessaire, olha aí. Prontinho. Aqui, ó, vai bater certinho tecido do forro com a medida do plástico cristal, ó, certinho, ok? Aí eu venho e junto as partes. Vou juntar o forro com o topo da minha necessaire. Ah, aqui em cima, nessa parte, vocês vão marcar o meio. Vocês vão achar o meio dela. Então, venho aqui, acho o meio e vou prender um botão ímã, aquele botão imantado, ó. Vou prender uma parte de cada lado, certo? Então, vai ser o fechamento da minha necessaire, que vai ficar isso aqui, olha. Vou prender o botão ímã antes de eu fechar toda a minha necessaire. E aí aqui, aí eu venho e vou prendendo as partes, olha. Forro, parte do zíper e a parte do topo da minha necessaire. Juntei, junto aqui meio, junto meio e as laterais. E com isso, eu já vou fechando a minha necessaire. Então, vou pôr o alfinete bem na beiradinha aqui, ó, para que eu não tenha furos no plástico cristal, ela, depois dela pronta. Ó. Certo? A necessaire montada. E aí, eu vou passar uma costura prendendo as partes. Então, eu vou passar uma costura aqui nas pontas, para eu poder tirar um pouco desses alfinetes. Posso costurar a volta toda prendendo. Acabamento dela com viés. Então, eu usei uma faixa de viés para arrematar ela. Olha que charme que tá ficando. Usei uma faixa de viés aqui, ó, a largura de 6 centímetros, tá? Cortei então 6 centímetros do viés, passei dobrado ao meio e vou fazer o acabamento. Nesse acabamento dessa necessaire, nós vamos fazer ao contrário, nós não vamos vir de fora para dentro, então nós não vamos costurar o viés no direito, tombando para dentro da necessaire, porque eu tenho plástico cristal, eu não vou conseguir fazer os pontinhos que eu vou precisar fazer depois para arrematar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir de dentro, para fora. Então, venho prendendo o meu viés, ó, na parte de dentro da minha necessaire e depois tombando para o lado de fora, para o lado do direito da minha necessaire, certo? Então, passo o viés, prendo todo o viés aqui. Eu vou costurar uma parte para vocês. Aqui eu deixo uma ponta sem costurar para depois eu fazer a união do viés. Ó.
venho costurando a 0,75 para eu poder fazer o canto, né? Pois eu vou fazer a virada do meu viés. Feito isso, viro ele para o lado direito e vou arrematar com os meus pontinhos à mão, certo? Arremato com os pontinhos à mão e eu vou ter a nécessaire pronta. Então, tá aqui a nossa nécessaire com os 2 bolsos. Tá aqui a nossa nécessaire com os 2 bolsos, olha, com a divisória dos bolsos feita por essa faixinha, com o botão imã para eu poder fechar, o viés que foi costurado de dentro para fora, todo arrematado por fora. Então, vai ser uma nécessaire de bastante utilidade para vocês, tá? Uma nécessaire para bolsa, uma nécessaire prática, um tamanho bom para se carregar dentro de bolsa ou dentro de mala, uma nécessaire bem interessante de ser feita, ok? Espero que vocês gostem, que vocês consigam, que vocês façam muitas delas. Um beijo e até a nossa próxima aula.